E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje eu vim trazer para vocês aqui um questionamento muito relevante que vocês já viram no título do vídeo, que é a pergunta de por que ninguém usa essa carta no deck de Dragapult. O Arven, né? A ideia, vocês vão ver que assim, eu vou construir esse vídeo da seguinte maneira. Esse vídeo ele vem como uma pergunta, é claro, para os jogadores mais experientes aí, mas ao mesmo tempo com uma reflexão aqui, porque eu identifiquei um ponto no Pokémon muito rápido quando eu comecei a jogar, e conversando com jogadores um pouco mais competitivos, um pouco mais experientes, eles me confirmaram isso e até enfatizaram mais do que eu imaginei esse fator. E esse fator é o fato de que as pessoas elas copiam muito as decklists das pessoas que foram bem em torneio. Acredito que isso se deve ao fato de que no Pokémon a gente tem fácil acesso às decklists que foram bem em torneio e a gente tem, em geral, acho que muitas pessoas que não jogam com uma frequência super alta para poder tomar decisões que dependam de muita nuance ali de teste para você concluir algo. Bom, seja lá o que tiver de motivo principal, fato é de que as pessoas copiam muito decklists. Um exemplo disso, né, é que a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a jogar o jogo aqui, né, indo jogar com o Dragapult, foi olhar as decklists dos tops de Dragapult, e aí quando você clicava ali no nome da pessoa para decklist, ela aparecia ali, né, que esse deck foi pilotado por, e uma lista de tipo umas 20 pessoas que usaram exatamente a mesma decklist. Bom, eu vindo do Yu-Gi-Oh!, eu sei que isso é muito mais raro, extremamente mais raro, e no Yu-Gi-Oh! A gente tem só 40 cartas, né? Aqui a gente tem 60 cartas, ou seja, teoricamente deveria ser menos comum ainda a gente ver decklists iguais, o que na verdade é o extremo oposto disso. No Pokémon é muito raro você ver uma decklist diferente. Na verdade eu fiquei surpreso, porque tipo assim, eu olhei aproximadamente umas 200 decklists de Dragapult, de Dragapult dos Kinoari especificamente. E de verdade, dessas 200 decklists, a gente tinha, tipo assim, 190 delas que diferiam por no máximo uma carta. Tipo assim, em geral era só uma diferença de um apoiador, que às vezes ali a pessoa usava uma Hilda e um... Algo tipo assim, né? Uma Hilda e um Jax, aí a outra usava uma Hilda e um Brock, aí a outra usava dois Brocks, aí o outro usava uma Ordem Chifia mais, sempre algo assim, mas tipo, diferia por literalmente uma carta. Ou às vezes a pessoa, por exemplo, não usava o Ursa Luna, especificamente, e aí só isso, o resto do deck era todo igual, e aí alguma carta no lugar disso. Bom, essas diferenças, elas são muito irrisórias pra gente poder falar que de fato existiu uma diferença na decklist. E eu vi que na verdade isso acaba sendo uma prática não só do deck de Dragapult, mas de diversos decks, né? E aí essa dinâmica eu acredito que seja de certa forma... Não vou falar nociva, porque não atrapalha ninguém, né? Não gera problema pra ninguém. Mas acredito que deixa o jogo muito mais sem graça. Bom, eu como sou uma pessoa que sempre se preocupou bastante com deck building, sempre se divertiu bastante com deck building, em nenhum momento eu usei a decklist de outra pessoa pra jogar. Eu sempre faço as minhas próprias decklists. É claro que eu olho as decklists, tomo como base o que está dando certo, mas é claro que eu sempre uso as minhas estratégias pessoais. E aí, o ponto principal disso é que, como pessoa da matemática aí, né, pra quem não sabe, sou professor de matemática, como pessoa que vem de um card game onde pegar cartas do deck pra mão é uma coisa super valiosa e complicada, eu logo de imediato, quando eu comecei a jogar o jogo, eu valorizei muito mais o Arven, que é uma carta que pega, entre aspas, qualquer carta do seu baralho, do que esses apoiadores que vão lá, embaralham a sua mão, compra 6 cartas, e você não sabe o que pode vir. E aí esse que é o principal ponto, né? Eu acredito que a todos os momentos que valha a pena você utilizar um Arven, ele vai ter um impacto
muito mais certeiro do que você utilizar, por exemplo, uma Lilian, né? Porque ele você sabe exatamente a carta que você vai buscar. Quantas vezes não acontece, né, de você ter, por exemplo, tá precisando de exatamente só uma daquela carta ali que você ganha o jogo, e aí você tem uma Lilian na sua mão, você dá essa Lilian, embaralha a sua mão, compra 6 cartas, não achou, por exemplo, aquele pegador de contra-ataque que você precisava para ganhar o jogo e perdeu o jogo por causa disso. E aí, já o Arven, ele tem a garantia de que ele vai adicionar exatamente a carta que você queira. E por ele adicionar uma carta de item e uma carta de ferramenta, ele, entre aspas, adiciona qualquer coisa mesmo, porque as cartas de item muitas vezes adicionam cartas de energia ou cartas de Pokémon, então ele meio que joga para todos os lados, ele realmente adiciona diversos tipos de cartas. E beleza, até aí, essa informação, ela é uma informação sabida, todo mundo sabe disso. Agora, o que implica você querer ter o Arven na sua decklist? Bom, também percebi que é sabido que os decks que utilizam Arven geralmente vão ser decks que se aproveitam especialmente de algum item, do qual, se você não tiver, você meio que instantaneamente perde o jogo. Isso, em geral, vai aparecer em decks de evolução 2, no caso, né? De estágio 2, perdão. Que vão ser decks que precisam urgentemente achar um doce raro ou que precisam de uma combinação de cartas extremamente específica. Então, geralmente vai ser tipo assim, né? Pô, o meu deck ele é muito forte, mas pra fazer a jogada muito forte, eu tenho que ter exatamente essas 3 cartas na minha mão. Então, você não pode se dar o luxo de ficar embaralhando e comprando aleatoriamente, porque você nunca vai encontrar as cartas que você quer. Você vai ter que tentar acessar uma combinação muito mais pontual das cartas. Bom, beleza. Também é sabido isso sobre a estratégia do Arven. O ponto é, o deck de Dragapult com o Dusknoir... vale ressaltar, lembrando que o deck de Dragapult com o Charizard utiliza esse Arven, e o deck de Dragapult com o Dusknoir, ele não utiliza o Arven, e eu achei justificativas bem, digamos que rasas, conforme eu fui perguntando para algumas pessoas. Dentre elas, por exemplo, a justificativa de que o deck não usa Arven porque ele não usa nenhuma ferramenta, o que é um argumento muito fraco, porque ele não usa nenhuma ferramenta porque você não quer, ele pode colocar qualquer ferramenta no deck junto com o Arven, você não precisa só colocar o Arven e não colocar nenhuma ferramenta, pela justificativa de que o deck não usa ferramenta. A gente teve a justificativa de que o deck por si só, ele é muito consistente, o que faz sentido, mas só até certo ponto, porque deu pra perceber nitidamente que, assistindo partidas de Dragapult jogando, que a maioria das vezes que os Dragapults perdem as partidas é por falta de consistência. Então, por mais que seja um deck consistente, ele não faz milagres. E também alguns fatores vão de desencontro com a ideia de não usar o Arven. Por exemplo, as pessoas falaram muitas vezes que a jogada do Budil é uma característica muito clássica do deck de Dragapult, que sempre pede para ir em segundo e usa o Budil. Mas isso é muito mais difícil de fazer se você não utiliza o Arven como apoiador, porque você em geral vai ter que ter algum jeito de colocar o Budil no seu banco, colocar o Budil pra frente e aí atacar com o Budil. Coisa que o Arven sozinho consegue fazer, né? Porque ele busca o Poffin e o Balão, e no deck sem Arven você vai ter que ter uma energia para colocar no seu Pokémon da frente, recuar gastando essa energia permanentemente e uma maneira de colocar o Budil na mesa. Então, bom, acaba sendo muito mais custoso. É claro que eu estou desconsiderando o caso onde o Budil já está lá na frente. Mas enfim, além disso, tem um outro fator muito relevante que deu para perceber que todo mundo parece ter o consenso de que a maior carência do deck de Dragapult, o que mais pode dar errado, é a dificuldade de acessar os Dracloaks, que são uma carta que basicamente, entre aspas, não é buscável, né? Ele é buscável pela Ultra Bola, por exemplo, mas é uma gama muito menor de cartas que consegue acessar esse Dracloak, porque a gente realmente, eu não vou mostrar especificamente uma decklist do deck, né? Porque não tem muita carta que consegue acessar ele de maneira direta. E aí, a partir do momento que você tem o Arven, tem a opção de utilizar o TM Evolução, isso acaba suprindo também esse problema do baralho. Por fim, a gente tem um detalhe de contagem de número de apoiadores que você pode querer ter no seu deck, né? Que pelo que eu vi, olhando aquelas decklists ali, o mais comum é as pessoas terem
10, 11 ou 12 apoiadores, então vou deixar aqui uma média de 11 apoiadores, porque geralmente as pessoas utilizam 4 Lilians, 4 Kisseras, que mais que tem? 4 Lilians, 4 Kisseras, as pessoas costumam utilizar uma Hilda, e aí uns 2 outros apoiadores que acabam flutuando entre algumas opções. Então a gente tem, por exemplo, né, pessoas que usam o Brock, o Jax, o Cores, o Cores também, nessa versão, e atualmente agora a Dawn, que eu não vi decklists que tem ela, mas aparentemente essa carta acabou de ser lançada. Eu não descobri isso porque quando eu comecei a jogar ela já tinha sido lançada. Então a primeira vez que eu fui jogar eu já tinha essa carta. Bom, então com todas essas informações, o ponto é, você tem ali uma contagem de mais ou menos uns 12 apoiadores. Se você utilizar o Arven, você tem vantagens e desvantagens, né? A primeira desvantagem é que você acaba tendo que abrir mão de algumas dessas cartas, senão você vai ficar com um número muito elevado de apoiadores ali, né? 15, 16 apoiadores. Isso acaba aparentemente ficando muito grande. Mas, o ponto positivo é que você consegue cortar algumas cartas que vão ter impactos em momentos pontuais do jogo, né? Geralmente, por exemplo, se o oponente ele tem pouca carta na mão, você nunca vai querer ficar dando essa Kissera. E às vezes você vai ter que dar essa Kissera, porque você não tem exatamente muitas opções boas de jogada para fazer, enquanto se você tiver um Arven juntamente com qualquer outro apoiador, você sempre pode dar o Arven e deixar o outro apoiador lá na sua mão. Porque o Arven, ele, assim como esses aqui, né, que é o Brock, o Jax, o Cores, a Dawn, a Hilda, é uma carta que ele adiciona a carta, mas ele não abre mão do resto da sua mão, o que é extremamente relevante para uma situação de meio de jogo. E aí, um outro detalhe que eu acho muito interessante também, dentro do deck de Dragapult, é que o próprio Dracloak, ele é uma maneira muito eficiente de encontrar apoiadores e de repor as cartas que estejam na sua mão, além de você ver diversas cartas, e aí, com essas diversas cartas, você vai poder enxergar uma situação, um conjunto maior, mesmo que, por exemplo, você termine o turno sem nenhuma carta na mão. Isso aconteceu ontem numa partida minha, inclusive. Eu fiz uma jogada que acabou me deixando com nenhuma carta na mão. E aí, no turno seguinte, no meu ataque eu peguei um prêmio. E aí, no turno seguinte, eu comprei a carta do turno, ficando assim com 2 na mão. E eu tinha 3 Dracloaks, nenhum Pokémon meu morreu, porque senão eu teria mais 3 cartas do Fezandipt. Mas como nenhum Pokémon meu morreu, eu tinha 3 Dracloaks e eu fiquei com 5 cartas no total. Então, acaba, mesmo você tendo acabado seu turno com nenhuma carta na sua mão, você consegue ainda assim repor bastante com esse Dracloak. Bom, então essas jogadas mais agressivas com o Arven, onde, por exemplo, você acaba tendo que dar um Arven, buscar uma outra bola ou algo assim, e aí você colocar as cartas na sua mesa para acelerar mais o seu jogo, acabam sendo funcionais perfeitamente, sem muito problema. E aí, ele tem, querendo ou não, um ponto negativo muito grande, né? Que pra poder jogar com esse cara, você acaba tendo que abrir mão da torre de interferência, que é uma carta muito clássica, digamos assim, do deck de Dragapult, porque todos os decks utilizam 2 dessa torre de interferência, e a gente acaba não podendo usar. O detalhe é que eu não sei se isso vai funcionar especificamente pro lugar que você joga, mas eu percebi que no torneio presencial, aqui onde eu tô jogando, em São Paulo, tem uma característica muito diferente do jogo online, que é, as pessoas utilizam muito mais estádios e cartas para atrapalhar o oponente, como por exemplo essa torre de interferência. O que isso implica? Isso implica que a sua torre de interferência tem menos chance de ficar lá de fato, e às vezes, na verdade, você vai precisar de algum outro recurso para te ajudar a jogar, porque tem alguma outra coisa te atrapalhando, como por exemplo ali, uma habilidade de um Pokémon que não deixa você realizar alguma ação ou algo do gênero. E aí, por conta disso, essa remoção da torre de interferência eu não sei se justifica tanto o problema. Até porque, pelo que eu vi, pelo menos aqui em São Paulo, tem até bastante gente que utiliza o deck de Dragapult, que já na prática meio que nem tem essas ferramentas mesmo, então tudo certo. Bom, esse é um ponto negativo forte, mas acho que não é o bastante para justificar simplesmente ser uma unanimidade de não utilização dessa carta. Além disso, né, o detalhe que eu acho muito relevante de comentar desse Arven é o que ele está disposto a buscar. Porque aí qual que é a ideia, né? Eu atualmente estou jogando com 3 opções de busca do Arven, que é o TM Evolução, que eu falei que é uma carta que ele
é uma opção de jogada muito eficiente para momentos que o Budil não vai ser uma coisa muito eficiente, a gente já tem decks que não tomam tanto esse Budil, e para momentos onde você precisa muito acessar esses Dracloaks, senão você acaba perdendo o jogo. Tem muitos momentos que você está com recursos escassos que você precisa acelerar os seus Dracloaks. Então esse tema evolução acaba sendo muito bom para isso. A gente tem a busca do Balão de Ar, que é uma carta que, inclusive, ele praticamente inviabiliza, não, eu não vou dizer exatamente o inviabiliza, eu vou dizer que ele diminui drasticamente a necessidade de utilizar esse Latias, que é uma lose condition muito forte do deck de Dragapult, porque o deck de Dragapult, sob condições normais, ele tem só o Dragapult como Pokémon de 2 prêmios, e aí a partir do momento que você fica colocando Fezandipit, Latias, você acaba se abrindo muito mais para você para os prêmios serem cavados ali fora do próprio Dragapult, que seria um Pokémon chato de nocautear. E aí você tirar a necessidade desse Latias por meio de uma carta aí que resolve os poucos problemas que o deck tem de recuo, e eu digo poucos problemas porque na prática, né, se um Pokémon da linha do Dragapult estiver na frente, você provavelmente já vai querer atacar com ele mesmo. Se um Pokémon da linha do Dusclops estiver na frente, você provavelmente consegue só removê-lo utilizando a habilidade dele, e o Budil em si, ele não tem custo de recuo, que também facilita o seu recuo. Então é muito raro você conseguir travar o deck de Dragapult com um Pokémon na frente que precisa ser recuado. E de todo modo, esse Balão de Ar, ele faz esse trabalho muito melhor do que o Latias, porque o Latias, vale ressaltar que o Latias até tem o ponto positivo de ser meio que permanente, mas o Latias, além de dar uma oportunidade muito fácil pro oponente pegar 2 prêmios, ele também tem o fator de que ele é muito caro, digamos assim, né? Não tô nem falando caro de preço, porque ele também é, mas ele é muito caro de recursos, porque para você colocar um Latias na mesa, você precisa utilizar uma Ultra Bola, ou você comprar ele na sorte, né? Então acaba sendo muito mais complicado você jogar esse Latias pra mesa e você confiar que esse Latias vai estar na sua mesa e que ele não vai te atrapalhar por conta disso. E aí você libera um espaço a mais no banco para encher de drips e dos cools, caso você queira. Bom, e por fim, o mais relevante de tudo, que é o motivo-chave de você utilizar esse Arven, é o Ace Spec Cristal Cintilante. E aqui eu vou fazer um paralelo do Cristal Cintilante com a própria Energia Anel Superior, que é o Ace Spec utilizado normalmente no deck de Dragapult. Bom, o deck de Dragapult utiliza essa Energia Anel Superior porque o Dragapult em si só tem um ponto negativo, que é a dificuldade, a necessidade de você ter que ir lá colocar uma energia, depois ir lá colocar outra energia para atacar. A partir do momento que você tem essa Anel Superior, você consegue garantir que mesmo que nenhum Pokémon seu tenha uma energia, você tem um meio de colocar os seus Pokémons para atacar no turno seguinte. O ponto negativo disso é que essa carta ela é muito complicada de ser buscada. E se você não acessá-la pelo próprio o deck rodar aí, né, pelo próprio ciclo do deck, utilizando aí Lilians, Quiceras ou Dracloaks para tentar cavar essa Energia Anel Superior, o que é uma coisa muito na sorte, que apesar de ter probabilidades suficientemente grandes, é uma coisa que você querendo ou não depende de sorte. E eu não sei vocês, mas eu particularmente como jogador, eu não quero ganhar partidas puramente porque eu joguei em cima da melhor probabilidade. Eu quero jogar porque eu realmente, de fato, joguei melhor, com uma estratégia como um todo melhor. Eu particularmente desgosto muito daquelas partidas onde, por exemplo, o último prêmio você depende de achar uma ordem da chefia e o seu deck tá com 20 cartas ali, e aí você vai cavar umas 10 dessas cartas e tentar achar. E aí fica naquele 50% de se eu ganhar, eu ganhei, se eu perder, eu perdi. E isso acho que acaba sendo... acho que é uma muleta muito grande para jogadores que não conseguem por conta própria aplicar suas estratégias. Mas, às vezes isso é necessário de todo modo, e a gente também tem que saber maximizar essas probabilidades. Bom, aqui a gente tem essa Energia Anel Superior como uma carta muito fraca de ser buscada, porque ela é basicamente só buscada pela Hilda ou cavada pelo próprio draw do deck. Então você não tem garantia de que essa Energia Anel Superior vai aparecer. Por outro lado, você tem o Cristal Cintilante, que, entre aspas, é buscado por 4 Hildas diferentes, né? Ou melhor,
por 4 cartas do seu deck, né? Porque o Arven, ele vai acabar atuando como se fosse uma Hilda, porque ele pode buscar, se necessário, o Cristal Cintilante, e eu vou deixar aqui como a busca de energia, mas pode ser também, né, o recipiente, mas a ideia, né, que você consegue pegar uma carta que busca energia mais o cristal com o Arven. E aí, dessa maneira, também, mesmo sem ter nenhuma energia ativada nos seus pokémons no começo do turno, você consegue garantir a energização do seu Dragapult para ele atacar naquele mesmo turno. E isso acaba sendo muito relevante. E outra coisa que também é uma característica que o Cristal Cintilante tem, e que conflita, digamos assim, com a energia Anel Superior, é que é muito comum você, no primeiro turno do jogo, você energizar com uma energia clássica ali um dos seus Pokémon, e aí você acaba depois, no outro turno, você já tá com o Dracloak preparado, só esperando pra virar Dragapult e começar a atacar, e aí você acessa essa energia Anel Superior, que por sua vez, se você colocar ela nesse Pokémon, ela vai funcionar para atacar, mas ela vai ter sido como se fosse uma energia qualquer, né? Você não vai ter aproveitado de fato esse Ace Spec. Mas para poder aproveitar de fato, você tem que pegar ela, colocar em outro Pokémon e fazer o setup para esse outro atacar, enquanto essa primeira energia que você havia colocado, ela fica, digamos que ali, inútil, esperando ali um momento futuro para ser utilizada. Isso não é um problemão, mas ele tem o ponto positivo... Opa, comecei a clicar em coisas aleatórias aqui sem querer. Bom, ele tem o ponto positivo de que você pode, lá no começo do jogo, se esse cara aparecer na sua mão, se esse cristal aparecer na sua mão, você pode só deixar ele embaixo ali de um dos pokémons, deixar uma unidade de energia no pokémon, e ele já está pronto para atacar tranquilamente, ou até mesmo, o que eu particularmente mais gosto de fazer, não sei se isso é correto, mas eu percebi que é uma jogada que eu achei muito eficiente, é colocar o cristal em um pokémon e colocar uma energia em outro pokémon. Dessa maneira, não importa qual dos dois pokémons o oponente, por exemplo, nocauteie com uma ordem de chefia, você tem, no turno seguinte, uma energia só a ser aplicada em um dos seus Dracloaks para ele virar o Dragapult e atacar. O que é muito eficiente em termos de segurança, porque às vezes o oponente pode acabar fazendo uma jogada agressiva que elimine um dos seus pokémons antes mesmo de ele poder atacar, né? Então, essa distribuição ainda pode ser feita, mesmo com o cristal no lugar dessa energia. Essa energia também tem essa característica, se for tipo no comecinho do jogo, você deixa ela lá num Pokémon e o Pokémon tá pronto para atacar, mas o cristal tem essa vantagem aí, né, de que você pode tranquilamente deixar ele lá, mesmo num Pokémon que já esteja energizado. Outro ponto muito interessante também do cristal é que o cristal, ele gera... diferente da energia Anel Superior, ele gera uma interação interessante, que você pode tranquilamente usar cartas como, por exemplo, a Lilia, enquanto o Ace Spec está na sua mão, e voltar a carta pro deck, porque você tem uma odd muito alta de acessá-lo com esse Arven em momento futuro, num turno seguinte. Enquanto a energia Anel Superior, você sabe que, entre aspas, se você jogar ela de volta pro deck, você não acessa mais ela. Porque aí, se você ali no começo do jogo acabou tendo que dar ali, por exemplo, uma Quissera, voltou a energia superior pro fundo do deck, e aí você comprou essa carta de novo, você pode garantir que você realmente deu bastante sorte. Porque as odds não são boas de você embaralhar essa carta no deck e acessar ela de novo logo em seguida. Enquanto... é muito fácil de você fazer isso com o cristal via Arven. Então, por conta de todo esse conjunto de cartas aí, de fatores aí, eu acredito que o cristal ele seja sim uma carta muito boa de se utilizar. E vale ressaltar que também dá para utilizar a loja da cidade, que é um estádio muito interessante, e que ela também busca esse cristal. Ela tem essa utilidade de fazer como se fosse metade de um Arven, né? Então ela busca o tema evolução, o balão de ar, o cristal cintilante, e ainda assim, é claro, como todos sabem, pode colocar por cima do estádio do oponente para você não acabar sendo travado por aquele estádio. E o principal é que
dentro dessa consistência que eu falei que o deck gostaria de ter um pouquinho a mais, a gente pode, ao invés de usar a Torre da Interferência, utilizar o Artazon, que vai ser uma carta que vai aprimorar bastante as suas possibilidades dentro do deck, porque você vai ter uma segurança um pouco maior de acesso aos pokémons básicos, coisa que é muito relevante para o deck de Dragapult. Então, com todo esse conjunto da história, eu repito a pergunta aí pra vocês, por favor, jogadores mais experientes, jogadores que têm aí o insight dos principais motivos, me convença de que eu não deveria utilizar a Arven no meu deck e que o meu deck ficaria objetivamente melhor. Também vale ressaltar, tem um outro pontozinho negativo que eu acho importante de falar, vai que alguém fala achando que eu não tô ciente, é que o Arven ele tem um ponto que ele gasta um pouco mais de carta, porque você tem que usar mais de espaço, digamos assim, no seu deck, porque você tem que utilizar os 4 Arvens, né, pra fazer sentido a estratégia do Arven, e aí você tem que adicionar no seu deck o Balão de Ar e o TM Evolução. Eu não vou contar aqui o Cristal, mas enfim, ó, vamos lá, vou até ajeitar meu raciocínio. Esse cristal, ele na prática está entrando no lugar do outro Ace Spec. Esse balão, ele na prática ele está entrando no lugar do Latias. Então, você teoricamente teria que gastar um espaço a mais ali, né, que é o espaço do TM Evolução. Mas também não sei se é uma carta tão necessária assim. Pra mim o importante da história é o Cristal e o Balão de Ar. Lembrando que é muito forte o Arven buscar o Poffin e o Balão de Ar, que ele já garante que o Budil vai poder atacar. Então, bom, é isso, gente. Finalizo por aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse tipo de raciocínio e desse tipo de reflexão, por favor, comentem aqui para eu saber o que vocês estão gostando mais, o que vocês estão achando mais eficiente e eu preparar os próximos vídeos com base no tipo de conteúdo que vocês gostam mais. Também convido vocês a clicarem aí em Seja Membro e darem uma olhada aí, que a loja da CAD ela vai ter diversos benefícios para vocês, caso vocês queiram aí se filiar aí ao canal, digamos assim, e vocês vão ter acesso ao grupo do WhatsApp de membros, onde a gente vai poder trocar uma ideia aí. Quem é mais experiente vai poder aí debater com o pessoal e ajudar bastante a galera que é mais iniciante, e quem é mais iniciante como eu vai ter aí um grupo com diversas pessoas que podem te ajudar, e a gente já tem aí uma boa quantidade de pessoas experientes no grupo que vão poder dar o suporte que a gente precisar, e a gente vai, é claro, trocar uma ideia ali, fazer uma resenha, fazer piadinha, e é isso. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, e até uma próxima!